paz do Senhor. Eu espero que hoje seja um excelente dia na sua vida, na sua família, que tudo coopere para o bem daqueles que amam a Jesus. Gostaria de mais esse dia estar deixando uma palavra para a sua vida, para o seu coração, para que o Senhor ele venha adentrar na sua mente, no seu coração e fazer uma mudança e de fato ser convidado a esta mudança, a fazer esta mudança. Então abra as portas do seu coração para o Senhor, para que Ele venha mudar a sua vida, dar uma renovação à sua mente e ao seu coração, te fazendo assim viver uma experiência nova, de uma vida totalmente diferente, porque agora na presença do Senhor Jesus. Eu gostaria de estar deixando aqui em Marcos, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 13. A palavra do Senhor ela vai falar: e traziam-lhe crianças para que lhes tocasse. Mas os discípulos repreendiam aqueles que traziam. E Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Gostaria aqui, nesta manhã, de não apenas falar a respeito de crianças, mas falar a respeito daqueles que têm a sua classe menosprezada. Existem certos tipos de classe de pessoas que são menosprezados diante de uma sociedade, e para esta sociedade não se pode chegar a Deus. Essas pessoas estão impossibilitadas de chegarem a Deus. Essas pessoas, elas não têm nenhum valor para Deus. Tudo isso é mentira. Você tem valor para Jesus Cristo. Você deve ir ao encontro de Jesus. Não se sinta constrangido e não perca essa chance, porque Jesus ele te chama hoje. Jesus ele te chama agora. Então há algo muito interessante aqui, porque nós vemos nesse texto uma breve divisão textual que nos traz 3 pontos muito importantes a respeito de Jesus e as crianças. Porém, eu gostaria de contextualizar para outros campos. Aqui nós estamos falando do desprezo às crianças, porém existem outros campos que são desprezados, que eram desprezados e que hoje são desprezados. O primeiro ponto são aqueles que levam a Jesus. Nós vemos aqui também aqueles que afastam de Jesus e aqueles que abençoam. Existem 3 pessoas: os que levam a Jesus, os que afastam de Jesus e os que abençoam. Veja que existiam pessoas, pais e mães, que levavam as crianças até Jesus. Então essas pessoas são aquelas que são interessadas em ajudar, que não menosprezam os seus, que não jogam os seus para baixo, que não jogam os seus de lado, mas querem levar toda a sua família para Jesus, querem apresentar todos a Jesus. É aquele novo convertido que quer que todo mundo aceite Jesus. Então ele vai andar junto com aquela pessoa até ela aceitar a Cristo, e isso é maravilhoso, porque nós sentimos o prazer de que outros venham alcançar a Cristo. Tem um texto de Provérbios, que é Provérbios 22, versículo de número 6, que fala: instrui o menino no caminho em que ele deve andar, para que quando ele cresça, ele não se desvie desse caminho. Então, quando se trata de crianças, veja que o texto bíblico ele é incisivo, ele fala a respeito do pai, da mãe, do responsável que deve andar no caminho junto com a criança. Ou seja, não somente instruir o caminho, não somente falar o caminho, mas ser o exemplo daquele que anda no caminho. Então hoje nós pregamos a Cristo, vivendo com Cristo. A nossa vida, às vezes, é a nossa maior mensagem, é o nosso maior sermão, a nossa maior pregação. Então não apenas fale de Jesus, mas viva Jesus na sua vida verdadeiramente. O segundo ponto são aqueles que afastam de Jesus. Naquele momento os discípulos eram aqueles que estavam afastando as crianças de Jesus. Mas hoje em dia, aqueles próprios que estão dentro da igreja,
em muitos momentos afastam, fazem essa separação entre aqueles que são do mundo e aqueles que não são do mundo. E isso afasta. Claro que nós não vamos abrir a porta para a libertinagem entrar dentro da igreja, mas nós devemos ser pessoas bondosas, devemos ser pessoas caridosas, devemos ser pessoas de coração aberto, porque da mesma forma que nós fomos alcançados pelo Evangelho de Jesus, assim também convém que aqueles que ainda não receberam esta bênção sejam alcançados. Por isso não menospreze as pessoas, trate todos com igualdade, com a justiça que vem de Deus, que vem dos céus. Por isso ame a todos igualmente, deseje que o bem recaia sobre todos igualmente. O terceiro ponto são aqueles que abençoam. Nós vemos que as crianças eram seres diminuídos, em algumas ocasiões menosprezadas. Assim também acontecia com os leprosos da época, com os enfermos, com as prostitutas, com os gentios e agora nesse texto com as crianças. Veja que Jesus, ele, diferentemente dos discípulos, ele continua chamando aqueles que são menosprezados pela sociedade, quer seja um enfermo, quer seja um leproso, quer seja uma pessoa que esteja com câncer. Jesus, ele continua chamando. Por isso Jesus, ele chama você. Jesus, ele te convida nesta manhã, independente de como você esteja. Ele realmente não aceita o pecado que está sobre a sua vida, que você comete, mas ele te chama do jeito que você está. Apesar de não aceitar o teu pecado, ele te chama do jeito que você está, para que você venha e venha se consertar aos pés dele, venha se confessar a ele, venha abrir o seu coração para Jesus, para que ele venha entrar e fazer morada na sua vida. Tem um texto de Gálatas, capítulo número 4, que fala que quando a criança é pequena, nada a difere de um escravo, ainda que ela seja dona de tudo. Ou seja, nós temos um pai que tem tudo, que é o dono de todas as coisas, de tudo aquilo que nós conhecemos, ele criou, ele fez. Mas enquanto nós somos crianças, nada nos difere de escravos. Ou seja, enquanto nós não aceitamos a Cristo Jesus, não há diferença ainda entre aqueles que aceitaram e não aceitaram a Jesus. Apesar de todos serem filhos, é necessário que nós venhamos aceitar a Cristo e se tornar um filho, sermos eleitos, predestinados e nos tornarmos filhos por adoção. Então que esta palavra nesta manhã venha trazer um alívio ao seu coração, venha trazer a luz a respeito das promessas do Senhor para a sua vida. Não se sinta menosprezado, porque Jesus jamais te menosprezou. Muito pelo contrário, Ele te ama e Ele te chama. Tenha um ótimo dia na presença do Senhor. Fique com Deus.